1. A origem do sofrimento. A queda e suas consequências. O sofrimento, no contexto cristão, é frequentemente entendido como uma consequência direta da queda do homem no Éden. Segundo o relato bíblico em Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus, introduzindo o pecado e a morte no mundo. Romanos 5:12. Essa desobediência resultou na corrupção da criação, afetando não apenas a humanidade, mas toda a natureza. Gênesis 3:16-19. Essa perspectiva é reforçada por passagens como Romanos 8:20-22, que indicam que a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção. Portanto, o sofrimento é visto como uma consequência do pecado original, afetando todos os aspectos da existência humana. 2. Livre-arbítrio e a possibilidade do mal. Uma das razões teológicas para o sofrimento é a preservação do livre-arbítrio humano. Deus, em sua soberania, concedeu ao ser humano a capacidade de fazer escolhas, incluindo a escolha de desobedecer. Sem essa liberdade, o amor e a obediência seriam forçados, não sendo genuínos. Portanto, a possibilidade de escolher o mal é intrínseca à liberdade humana, e as consequências dessas escolhas resultam em sofrimento. Essa visão é apoiada por teólogos como Ireneu de Lyon, que sugeriu que o sofrimento permite o desenvolvimento moral e espiritual, levando o ser humano a uma maior semelhança com Deus. Assim, o sofrimento não é visto como algo desejado por Deus, mas como uma consequência inevitável da liberdade humana. 3. O sofrimento como meio de crescimento espiritual. A Bíblia apresenta o sofrimento como um meio pelo qual Deus purifica e fortalece a fé dos crentes. Em 1 Pedro 1:6-7, o apóstolo compara a fé a ouro refinado pelo fogo, indicando que as provações testam e aperfeiçoam a fé. Tiago 1:2-4 também ensina que a perseverança proveniente das provações leva à maturidade espiritual. Além disso, Romanos 5:3-5 destaca que o sofrimento produz perseverança, caráter aprovado e esperança, evidenciando que, embora o sofrimento seja doloroso, ele tem um propósito redentor na vida do cristão. 4. Identificação com Cristo no sofrimento. O sofrimento também é uma forma de os cristãos se identificarem com Cristo. Filipenses 3:10 fala sobre conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Essa identificação com Cristo no sofrimento é vista como uma maneira de compartilhar da sua glória futura. Em 2 Coríntios 1:5, Paulo escreve: porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam para nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Isso indica que, ao sofrer por Cristo, os crentes experimentam uma consolação divina que fortalece sua fé. 5. O papel do sofrimento na missão cristã. O sofrimento também desempenha um papel na missão cristã. Em 2 Coríntios 4:7-12, Paulo fala sobre carregar o tesouro em vasos de barro, indicando que, apesar das dificuldades e perseguições, a mensagem do Evangelho é proclamada através da fraqueza humana. Isso demonstra que o sofrimento pode ser uma plataforma para testemunhar a fé em Cristo. Além disso, o sofrimento pode aproximar os cristãos das necessidades dos outros, permitindo-lhes ministrar de forma mais eficaz. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 1:4, Deus nos consola em todas as nossas tribulações para que possamos consolar os outros com a mesma consolação que recebemos. 6. O sofrimento e a esperança escatológica. Embora o sofrimento seja uma realidade presente, a Bíblia aponta para uma esperança futura. Romanos 8:18 afirma: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Essa perspectiva escatológica oferece consolo, lembrando aos cristãos que o sofrimento é temporário e será superado pela glória eterna. Apocalipse 21:4
descreve um futuro onde Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa promessa de restauração total é um alicerce da esperança cristã diante do sofrimento. 7. O mistério do sofrimento. Apesar das explicações teológicas, o sofrimento permanece um mistério em muitos casos. A história de Jó é um exemplo clássico de alguém que sofreu sem entender o motivo. Deus, em sua resposta a Jó, não oferece uma explicação direta, mas revela sua soberania e sabedoria infinita, convidando Jó a confiar sem compreender totalmente. Essa narrativa ensina que, embora busquemos entender o sofrimento, há momentos em que a confiança em Deus deve prevalecer sobre a compreensão intelectual. 8. O papel da comunidade cristã no sofrimento. A comunidade cristã desempenha um papel vital no enfrentamento do sofrimento. Em 1 Coríntios 12, 26, Paulo escreve: "Se um membro sofre, todos sofrem com ele." Isso enfatiza a importância da solidariedade e do apoio mútuo dentro do corpo de Cristo. Além disso, a oração comunitária, o encorajamento mútuo e o serviço prático são maneiras pelas quais a igreja pode ministrar aos que estão sofrendo. Como Tiago 5,16 instrui: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis." 9. O sofrimento como oportunidade de testemunho. O sofrimento pode servir como uma plataforma para testemunhar a fé em Cristo. Em 1 Pedro 3,15, os cristãos são exortados a estarem sempre prontos para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O modo como um cristão enfrenta o sofrimento pode ser um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da esperança em Cristo. Além disso, o sofrimento pode abrir portas para o evangelismo, permitindo que os cristãos compartilhem sua fé com aqueles que estão passando por dificuldades semelhantes. 10. Conclusão. Vivendo com fé no sofrimento. Embora o sofrimento seja uma realidade dolorosa, a fé cristã oferece uma perspectiva única. Ela reconhece o sofrimento como uma consequência do pecado, mas também o vê como uma oportunidade para crescimento espiritual, identificação com Cristo e testemunho da esperança futura. Ao enfrentar o sofrimento, os cristãos são chamados a confiar na soberania de Deus, a buscar consolo nas Escrituras, a apoiar-se na comunidade de fé e a manter a esperança na promessa de restauração e vida eterna. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 4,17: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." Assim, o sofrimento, embora desafiador, não é o fim da história para o cristão. Ele é uma parte da jornada que, com fé, pode levar à maturidade espiritual, ao consolo divino e à esperança eterna. Se desejar, posso aprofundar em aspectos específicos desse tema, como o sofrimento na vida de personagens bíblicos, a relação entre sofrimento e oração, ou como diferentes denominações cristãs abordam essa questão.